E hoje eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Você já teve que tomar decisões sérias a respeito da sua vida? Acho que inúmeras vezes, né? Em momentos distintos, relacionados a assuntos diferentes, todos nós, em algum momento, nós somos levados a tomar decisões. Às vezes é uma decisão que depende simplesmente, diz respeito simplesmente à sua vida. Às vezes é uma decisão que diz respeito à vida de outros. Às vezes são decisões simples, outras complexas, mas decidir é algo que eu e você, de forma muito corriqueira, a gente costuma ter que definir a respeito de coisas, ter que decidir a respeito de coisas. E o texto que a gente vai ler hoje fala de uma decisão muito importante. Fala de uma decisão que talvez, por causa da força do hábito, da gente se acostumar com a ideia de andar com Jesus, seguir Jesus, às vezes a gente deixa isso passar batido, mas a gente vai ver que essa não é necessariamente uma ideia que deva ser tratada ou enxergada como de menor importância. Então vamos ler? Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 35. A gente vai ler do 35 em diante. Todo mundo achou? Tudo bem? Tranquilo? Achou aí, Beth? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Diz assim: No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. Queria que você imaginasse essa cena. Você observa Jesus, ele está passando, e de repente você é induzido, esse é o Cordeiro de Deus. E aí eles decidem seguir. E Jesus então sabe que está sendo seguido, observado. E de repente Jesus se vira e diz: O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então, André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia, encontrou Filipe e lhe disse: Sigam-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: Vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel.
Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que vi você sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa passagem, ela é uma sequência, está no contexto do pós-batismo. Um momento em que João e tantas outras pessoas viram o testemunho do céu, testemunho de que Jesus era o Filho amado de Deus. Houve uma declaração desse tipo. Ninguém que estava naquele momento, naquela ocasião, após o batismo de Jesus, ficou sem esse testemunho. E logo depois disso, Jesus, vocês sabem que começa então, inaugura, por assim dizer, o seu ministério. Começa a pregar, começa a acenar com a possibilidade de que outros pudessem então lhe seguir. Ele começa a ensinar, de certa maneira, recrutar os seus seguidores, né? E, de forma muito comum ao que era da circunstância do momento, as pessoas procuravam seus mestres. Muitas pessoas, ao identificar que ali estava alguém que falava acerca de Deus, para a glória de Deus, elas iam atrás dessas pessoas. No caso, esses discípulos que vão seguir Jesus, que Jesus percebe ao longo do percorrer certo caminho que algumas pessoas estavam seguindo, eram discípulos do próprio João, tá? E aí, nessa ocasião, de forma consciente, e depois daquele testemunho do céu, João olha e diz: olha, esse é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele, em outras palavras, a quem nós estamos esperando há muito. É dele que as Escrituras testificam. É a respeito dele que muitos profetas, ao longo de toda a nossa existência enquanto povo de Deus e tal, é a respeito dele que as Escrituras afirmam que um dia alguém chegaria, alguém assumiria essa condição de Messias, ou seja, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, para guiar o povo. Então havia uma expectativa em Israel. Vale lembrar, como a gente tem estudado lá nos nossos encontros às quintas, panorama do Novo Testamento, houve um momento em que a gente conhece como silêncio profético. Houve um momento de 400 a 430 anos, tá bom? A precisão aqui em relação a isso não é importante, 400 a 430, em que se costuma dizer que Deus ficou em silêncio, não falava mais a respeito, não falava mais diretamente com o povo, melhor dizendo. Então, isso é interrompido com a chegada de João, com a fala de João, com a figura de João. Então está todo mundo muito curioso sobre quem é aquele homem que fala naquele lugar, quem é aquele homem que se veste de forma estranha, quem é aquele homem que está longe do centro religioso, quem é aquele homem que fala de uma maneira tão impactante. Então as pessoas iam a João, ouviam a respeito de Deus da boca de João. Então, à medida que havia essa expectativa, as pessoas se aproximavam, muito provavelmente imaginando: será ele aquele que foi prometido? Será João aquele que um dia
os profetas anunciaram como aquele que é o escolhido de Deus, que iria funcionar para a glória de Deus e queria libertar o povo. Então as pessoas tinham essa expectativa. E o que João faz? Uma vez que está diante do tão aguardado Messias, ele vai dizer: vejam, esse é o Cordeiro de Deus, não sou eu. Ele vai dizer, por exemplo, que ele não é digno de desamarrar, de desatar os cadastros das sandálias do Cordeiro de Deus. Não sou digno. Então imagina o seguinte: ele tinha tudo. Se pegássemos hoje os homens religiosos do século 21, tinha tudo, como dizem por aí, para fazer o seu nome. Venham a mim, se acheguem a mim, venham ouvir mais. Que maravilha, um auditório lotado, que coisa maravilhosa. Então, ele tinha tudo para se encher e se satisfazer ou satisfazer o seu próprio ego. Mas o que ele diz para os seus seguidores? Veja, eu falo a respeito dele, eu anuncio algo a respeito dele, o testemunho que é dado do céu não é um testemunho a meu respeito, mas sim a respeito dele. Portanto, vejam, esse é o Cordeiro de Deus. E por que eu estou fazendo a associação com a decisão? Porque uma vez que aquelas pessoas tomaram conhecimento acerca de quem era Jesus, elas tomaram uma decisão importante. Uma vez que elas ouviram e discerniram e atentaram para aquilo que o profeta João Batista estava dizendo, elas tomaram uma decisão. Veja, esse é o Cordeiro de Deus. O que eles fizeram? Passaram a seguir Jesus. Foram atrás de Jesus. Com isso, eu gostaria que nessa manhã a gente pensasse sobre essa decisão. A mais importante decisão das nossas vidas. A mais importante. Talvez, dentro do calendário escolar, seja no nível segundo grau ou da graduação, a gente está dentro de iniciando um período aí de semanas de provas. Aí alguém pode pensar, poxa, essa é a semana mais importante da minha vida, eu estou prestes a me formar, falta aí um semestre, então tem que me dedicar, eu tenho que tomar uma decisão muito importante, eu tenho que ter muita atenção. É verdade, você tem que ter atenção, mas não necessariamente do ponto de vista existencial, do ponto de vista da sua segurança eterna. Essa não é a decisão mais importante da sua vida. Talvez você esteja aí com a conta no vermelho, e talvez você esteja angustiado pensando, essa semana eu tenho que tomar uma decisão muito importante. Eu preciso, por exemplo, ou continuo no especial, ou eu vou, por exemplo, tomar a decisão de pagar ou trocar essa dívida por uma dívida mais barata. Você precisa tomar essa decisão. Mas também essa não é a decisão mais importante da sua vida. E veja, eu não estou dizendo que ela não tem importância. Eu estou dizendo que qualquer coisa diante dessa realidade, dessa decisão de seguir Jesus, toda e qualquer coisa é de menor importância. Toda e qualquer coisa é de menor importância. E vou mais longe. À medida que você toma a decisão mais importante da sua vida, as outras decisões, elas podem, consequentemente, em razão disso, se tornarem mais tranquilas, para que você viva, para que você, enfim, decida o que fazer. Então,
eu queria compartilhar com vocês 3 coisas aqui sobre essa passagem, que tem a ver com essas coisas inerentes a seguir Jesus. Quando a gente decide seguir Jesus, a gente tem que entender que não basta saber algo sobre Jesus. Você precisa seguir Jesus. Vejam, esse é o Cordeiro de Deus. É o que diz aí no versículo de número 36. Quando viu Jesus passar, João, quando viu, no dia seguinte, vamos lá, 35, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Ou seja, alguém ilustrou, alguém indicou, alguém acenou dizendo: olha, esse é aquele a quem nós aguardamos há muito tempo. Isaías falou a respeito dele. A lei versa sobre ele. Todo mundo sabe dessa ideia de que um dia o Messias vem, e ele vem com um propósito. O Cordeiro de Deus é aquele que foi imolado antes da fundação do mundo, e em determinado momento na história será aquele que também será imolado. E isso trará para a gente aquela satisfação, ou melhor, a satisfação de justiça do próprio Deus para perdão dos nossos pecados. Então vejam, é a respeito dele que todos que nos antecederam falaram, e eis que estou dizendo a mesma coisa. Como gostam de dizer por aí, eis que te digo, vaso. Eis o Cordeiro de Deus. E o que esses homens fazem? Eles decidem seguir Jesus. Eles decidem ir atrás de Jesus. Eles decidem caminhar, talvez movido por certa curiosidade. Nós estamos andando atrás de alguém, nós estamos percorrendo o nosso caminho existencial aí, temos contato com João, reconhecemos que João é um profeta de Deus, mas agora a realidade é outra. O próprio João está apontando o caminho, dizendo: sigam ele, andem atrás dele, procurem entender quem é ele, se relacionem com ele, busquem ele. E aí os discípulos então se desconectam de João para se conectarem a Jesus. Eles deixam de andar com João para andar com aquele de quem, ou a respeito de quem João falava de maneira muito própria. João é aquele que prepara o caminho do Senhor. E aí quando chega o momento em que o Senhor está diante dele, ele diz para si mesmo: fiz bem o meu papel, conduzi vocês até aqui, agora é tempo de vocês caminharem com ele. Ou seja, não basta saber que existe o Cordeiro enviado de Deus para tirar o pecado do mundo. Não basta saber a respeito de um conjunto de ideias a respeito de Jesus. Ontem eu estava passando, eu gosto muito quando chego ali aqui nesse shopping, no América Shopping, não estou ganhando nada para fazer esse comercial, mas sempre tem aquelas feirinhas de livro, né? E ali, se você garimpar, além de achar palavras cruzadas, né, que é muito legal, você sempre acha alguma coisinha ali bacana, e por um bom preço, porque livro você sabe que é uma coisa cara. E lá tinha alguns livros, algo do tipo, o maior psicólogo, Jesus, o maior psicólogo do mundo, não sei se, não me lembro agora o nome do autor, Augusto Cury. Então você tem essas referências
Ou seja, fazendo ali algum tipo de link com alguém que tem essa capacidade de transformar o outro, de mudar a vida do outro, de ouvir o outro, enfim, esse tipo de associação. São formas de tentar contribuir, em alguma medida, com as pessoas, no sentido de mostrar, olha, Jesus é esse aqui. Jesus é percebido também como mestre. Jesus é percebido como filósofos para outros. Ou seja, onde é que eu estou querendo chegar? Ideias a respeito de Jesus não faltam. Informações a respeito de Jesus estão aí, não faltam. Bem como isso falando do relato extra-bíblico, né? Ou a percepção de quem olha para a Bíblia e tenta fazer essas associações. Mas o importante, acima de tudo, é diante de Jesus, o que você faz, o que você decide, qual é a sua conduta, diante dessa percepção de que Jesus é o Cordeiro de Deus, o que você decide fazer. A única coisa que vai de fato tornar a sua vida distinta, fazer tudo de bom no sentido de diferença, é ao saber, ao constatar, à medida que alguém diz, é Ele o Cordeiro, é Ele aquele que vai perdoar seus pecados, é Ele que vai transformar a sua existência. São muitas e boas informações, mas elas podem simplesmente, diante de tudo isso, se tornarem coisa nenhuma, porque você precisa experimentar isso. Você precisa decidir se envolver com isso. Você precisa assimilar isso. Você precisa experimentar isso. Você precisa experimentar isso na sua vida. Você não pode ficar simplesmente com a dica que o outro está dizendo, ou está te dando, olha, é isso, vai por aqui, faz aquilo. João diz isso para os seus discípulos. João não está dizendo, de novo recorrendo à ideia dos homens do século 21, ele poderia simplesmente arrogar para si os chamados louros da fama. Andem comigo, venham comigo, tal, manipular as pessoas no sentido de se tornarem seus discípulos, mas ele está muito consciente de que a sua vocação, o seu chamado, a sua vida era para funcionar para a glória de Deus. Então ele aponta agora que Deus está entre eles e diz, o que vocês vão fazer com isso? E o texto então vai dizer que os discípulos de João passaram a seguir Jesus. Ao ouvirem isso, verso 37, 2 discípulos de João seguiram Jesus. Há muitas pessoas, talvez hoje aqui existam pessoas assim, que estão em busca de alguém ou alguma coisa que lhes dê segurança. Há muita gente vivendo assim. Preciso me relacionar com aquela pessoa porque dali pode ser que resulte alguma coisa que de alguma maneira vá me colocar numa condição melhor. Há muitas pessoas assim. Mas na verdade, a única decisão que vai fazer diferença em nossas vidas é essa. Que vai trazer segurança à nossa vida é essa, decidir não saber sobre Jesus, não saber simplesmente quem é Jesus, não se identificar simplesmente com um grupo religioso, não decidir simplesmente se relacionar com pessoas que um domingo como esse, de quase 30 graus, deixar de fazer alguma coisa, deixar de ir uma praia, deixar de fazer alguma atividade, porque a gente frequenta um lugar, vai a um clube. Não. A
pergunta é: o que você faz com o fato de ter a informação que Ele é o Cordeiro de Deus e que Ele veio na sua direção e que Ele está passando, pelo menos aqui de maneira figurada, ilustrativamente aqui, todos os dias diante dos olhos de várias pessoas, de milhões de pessoas, de centenas de pessoas. E a pergunta é: o que se faz com isso? O que vai mudar a vida de cada um é o fato de você falar: eu vou atrás dele, eu vou me relacionar com ele, eu vou caminhar com ele, eu quero aprender a seu respeito, eu quero viver ao seu lado. Dizem, a tradição afirma que para um cara ser um bom discípulo de um mestre, né, ou era assim naquele tempo, ele, ao fim de um dia, gostaria que você pensasse na realidade daquele chão batido, poeira, nada pavimentado como a gente tem por aqui nas nossas redondezas. Ao fim de um dia, tudo o que um bom discípulo fazia, você sabia que o cara era de fato alguém que seguia alguém e aprendia com alguém, quando ao fim desse dia ele estava coberto pelas poeiras das sandálias do seu mestre. Lembra aquela ideia que Jesus disse: olha, venham após mim? Ou seja, ele está à frente, e à medida que ele vai andando, ele vai ensinando. E à medida que ele vai caminhando, vai se descortinando diante de você o seu ensino, a sua instrução. E quando se chega então no final daquele dia, uma boa aula significava você estar coberto pela poeira dos pés do seu mestre. Esses discípulos seguem essa tradição. É Ele o Cordeiro? É Ele aquele que é prometido? Nós vamos atrás dele. Nós vamos conhecer a seu respeito. Nós vamos caminhar com Ele. Nós desejamos sermos cobertos pela poeira das suas sandálias. E eles vão. Então, o que a gente aprende aqui? Eu não posso simplesmente obter meia dúzia de informações a respeito de Jesus. Não que as informações não sejam relevantes e boas, mas eu preciso tomar a decisão, e a melhor decisão é viver a partir daquilo que eu sei. É caminhar com Ele. É me envolver com Ele. E aí o verso 38 diz algo interessante também. Jesus olhou em volta e viu que eles estavam seguindo. E vem a pergunta: o que vocês querem? Essa é a pergunta de Jesus. Estou percebendo que você está me seguindo. Estou percebendo que você está se esforçando para colocar os seus pés em minhas pegadas. Estou vendo que há algum tipo de interesse. A pergunta de Jesus é muito significativa. Quais são as suas motivações para andar atrás de mim? Por que você decidiu caminhar após mim? Por que vocês estão interessados nisso? Quem vos induziu a isso? Aí talvez eles tenham dito: olha, nós caminhamos durante um tempo com João, e João reconhecidamente é um profeta, e nos falou a teu respeito, e nós desejamos, pelas motivações corretas, andar atrás do Senhor, conhecer o Senhor. Então eu não tenho que saber apenas informações, eu tenho que decidir, tomar a decisão de caminhar com Jesus, andar com Jesus, mas eu preciso fazer isso pelas motivações corretas também. Do contrário, isso em alguma medida vai comprometer a nossa jornada. Se você se interessa por Jesus, ao longo do ministério de Jesus ficou claro. Existiam pessoas que queriam que Jesus apenas lhes curasse. Existiam pessoas que queriam que Jesus apenas matasse a fome do seu estômago.
Existiam pessoas que se relacionaram com Jesus por interesses os mais mesquinhos. A gente lê isso nos evangelhos. Mas olha, imagina agora Jesus se voltando para cada um de vocês. Faça esse exercício. Jesus olhando à sua volta e aqui olhando para Beth, olhando para o Carlos, olhando para Alex, para Celine, para cada um de vocês, se voltando para cada um de vocês dizendo: o que vocês querem comigo? Por que vocês querem vir atrás de mim? Qual é o interesse? Isso mostra que Jesus está preocupado sim com as motivações que nos levam a segui-lo. Então, isso aqui é muito significativo, porque não é todo mundo que fala de Jesus que fala com base nas nobres motivações de Jesus, com o entendimento apropriado de quem é Jesus. Às vezes a gente acha, numa relação ingênua, essa é a melhor palavra que eu estou encontrando aqui, ingênua, só porque alguém falou a respeito de Jesus, isso basta. Jesus está preocupado sim, com que motivação isso é dito, por que foi dito, por quem foi dito. Fala, Alex. Rapidinho. Uhum. E a única forma que eu tirava aquele medo que eu sentia quando era criança era o Pai Nosso. Aí depois que eu me aprendi que a oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus ensinou a nós. Uhum. Uhum. Depois que eu orava, eu tinha aquele momento de oração com Deus, eu conseguia dormir, era instantâneo. Uhum. Era sobrenatural. Uhum. O que você está falando é dentro da sua perspectiva, daquela ideia, do conhecimento que você tinha até aquele momento, trazendo isso porque a gente está falando, é essa relação. O que dá descanso é você saber o que você vai fazer com aquilo que você tem diante de você. Ou seja, você se apropriou de uma verdade, né? E usou essa verdade em seu favor. Isso trouxe consolo, isso trouxe descanso, isso desfez os temores do seu coração. Então, essa segurança, ela é... Por que tem tanta gente que fala em nome de Deus, ou diz se relacionar com Deus, mas vive com medo, gente? Tem gente que quer ir para o céu porque tem medo do inferno. Tem gente que quer ir para o céu não porque ama Deus, não por causa do amor de Deus, porque o que nos coloca numa condição diferente é o amor de Deus. E por que então tem tanta gente neurótica, com medo, fobia de Deus e com medo de se relacionar com Deus? Porque as motivações, o entendimento é equivocado. Tem gente que usa a Bíblia para manipular os outros, para aterrorizar a vida dos outros, não para transformar para o bem a vida dos outros, para tornar o outro dependente, para aprisionar o outro. O texto bíblico é libertador. Por isso eu e você devemos nos relacionar com Jesus, com as Escrituras, de uma maneira nobre. Quais são as reais motivações que eu e você temos para seguir Jesus? Quais são?
Você precisa tomar essa decisão. Não, vou parar de ser menino. Não dá mais para viver como menino. Não dá mais para conduzir a minha família, conduzir os meus negócios, viver de uma maneira equivocada, mesmo falando em nome de Deus. Ele está interessado. Então a pergunta dele é: o que vocês querem comigo? Versículo de número 38. O que vocês querem? Normalmente a gente pensa na relação com Deus, a gente apresenta aquilo que a gente deseja, não é? Nas nossas súplicas, não tem nada de errado com isso. Mas é bom que você saiba que Jesus está sim, em alguma medida, preocupado com o tipo de motivação que você tem para segui-lo. E por que isso é importante? Para que você mesmo não crie expectativas que não são as expectativas do reino de Deus. Para que você não se enxergue como alguém frustrado. Imaginei, mas quem te disse que era isso? Quem disse para você que isso ia acontecer? Quem disse para você que seguir Jesus se trata de uma relação, sabe, de um tipo de magia? Não tem mágica, não tem. Então por que tem tanta gente decepcionada com Jesus? Porque entra nessa relação com as motivações erradas, equivocadas. Não tem sequer o discernimento para entender que aquilo que está sendo dito pelo outro, na verdade, é simplesmente uma intenção de aprisionar o cara. Tem um monte de igrejas que faz isso. Eu não estou aqui querendo propriamente criticar esse ou aquele outro. Eu só estou dizendo o seguinte: não tomando uma decisão por si, ou seja, você tomar a decisão, deixar a sua vida na mão do outro, é perigoso. É perigoso. Deixar de viver para a glória de Deus, ou imaginar que viver para a glória de Deus significa você perder a sua autonomia enquanto ser pensante, enquanto alguém que pode dizer: eu estou seguindo por isso. É perigoso. Então Jesus está colocando isso diante daquelas pessoas. Quais são suas reais intenções? Então seria muito saudável que de vez em quando, no curso da nossa vida, a gente estivesse perguntando para si mesmo: o que eu estou procurando? Por que eu estou nessa? Qual é a minha finalidade? Qual é o objetivo? Por que razão? O que realmente eu estou querendo com Jesus? A gente precisa fazer essa pergunta séria. E por fim, versículo 39 diz, depois de perguntado no versículo 38, onde é que o senhor está? Onde é que o senhor se hospeda? Onde é que o senhor fica? Verso 39 diz: vejam e venham, disse ele. Vejam e venham. Vejam com seus próprios olhos, experimentem com sua própria vida. Ele não está dizendo viva a partir do que o outro vê, faça a partir do que o outro conhece, tome decisões a partir da indução do outro. Não, vejam e provem, vejam e experimentem. Decidam. Vejam vocês próprios com os próprios olhos. Então existem, ao longo de nossas vidas, pessoas que vão cuidar da gente, que vão indicar o caminho, que vão caminhar com a gente, mas você precisa tomar a decisão de ver com os próprios olhos. Você precisa tomar a decisão de se envolver com Jesus. O outro tem um limite, ele vai até onde lhe é permitido ir. Ele vai, é o que João Batista está dizendo, ele é o Cordeiro. Não crie expectativas sobre mim. Não imagine que eu quero ter para mim a fama, a glória que é dele.
Agora, vão lá e entendam e compreendam e vejam com suas próprias vidas. Então, gente, essa é a decisão mais importante para cada um de nós. Se você está rateando, vamos dizer assim, espiritualmente, ao longo de tanto tempo, eu acho que passa um pouco por isso, se é o caso, se você vive assim. É porque talvez você tenha delegado a outros aquilo que é de sua natureza, ou seja, eu decido viver, eu caminho nessa direção. Quer falar, Conceição? Pode. Uhum. Amém. Ou seja, a lei está ali, o Evangelho está ali, Jesus está ali. Nós não temos aqui a escola dominical, mas temos os encontros às quintas, né, de estudo bíblico, está ali. O irmão socorre aqui e acolá, o outro escuta, o outro, enfim, não nos faltam meio de graça. Mas tudo isso, não que tenha pouco valor nisso, mas tudo isso pode se tornar nada. Porque no fim, você precisa decidir o que você faz com isso. Então eu queria encerrar sugerindo para cada um de nós, nessa manhã, que a melhor decisão que nós podemos tomar para o nosso bem, para o bem da nossa família, para o bem dessa igreja, para o bem do nosso país, enfim, é se dedicar em conhecer Jesus. É se esforçar no sentido de aprender mais sobre Jesus. E aprendendo mais sobre Jesus, a gente vai diminuindo as nossas incoerências. Porque à medida que eu vou aprendendo mais sobre Ele, eu vou assimilando mais dele, à medida que eu pratico, lógico. Ou seja, é uma decisão, gente. É uma decisão. Então, se você, até esse dia, viveu e vive como alguém que segue simplesmente o que outro está dizendo, ou melhor, não que siga, mas como alguém que vive da informação que o outro tem, você tem que interromper esse negócio. Essa informação é para você também. Ele é o Cordeiro de Deus. E você precisa então viver com essa perspectiva. O que eu faço com o fato de estar diante do Cordeiro de Deus? Como é que eu vivo? Se você decidir fazer isso, faça esse teste ao longo da semana. Você vai perceber, você vai reclamar menos do outro. Você vai se deparar em quantidade menor com suas frustrações. Porque às vezes a gente coloca as expectativas sobre outro, sobre uma situação, sobre uma circunstância, que na verdade ninguém nunca disse que aquilo vai acontecer. Então, a gente precisa ter um olhar real para a vida real. E você só vai aprimorar esse olhar à medida que você decide seguir Jesus, caminhar com Jesus, pelas motivações corretas. Pelas motivações corretas. Então, que esse seja o esforço de cada dia,
de todos nós. Diante do Cordeiro, viver para a glória do Cordeiro. Diante de Jesus, ouvir o que o outro diz, mas dizer, não, se eu não tomar uma decisão de viver conforme o que foi dito, se eu não decidir viver conforme o que a Escritura instrui, é só informação. É só filosofia vã. Porque o que torna distinto esse texto de outros textos, claro, é a palavra de Deus, mas ela precisa ser experimentada diariamente. Então, vejam, ele está ali, ele está indo ali, vão atrás dele, dia a dia, aprendam com ele, todos os dias, ouçam dele, o que vocês querem, por que vocês me seguem, e responda para ele, com o discernimento que é necessário. Senhor, te seguimos porque, como em outro momento foi dito, só tu tens a palavra de vida eterna. Amém?